Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é em Geografia. Isso mesmo. Hoje vamos estudar sobre os trabalhadores do campo, os trabalhadores da zona rural. Lembra da nossa aula passada? Quem mora na zona rural, que também é chamado de campo, certo? Vamos conhecer quem são os trabalhadores do campo. Alguns trabalhadores. Então, eu quero que você comece observando esta imagem. Fique bem atento a esta imagem. Trabalhadores do campo. Quem são os trabalhadores do campo? Lembrando que quando fala trabalhadores do campo, estamos nos referindo aos trabalhadores da zona rural. E onde fica a zona rural? Você lembra? A zona rural fica afastada da cidade. Isso mesmo, geralmente são as propriedades que estão bem afastadas da cidade. Na zona rural nós encontramos a fazenda, sítios, também tem as colônias, que geralmente muitas pessoas gostam de ir às colônias. Ficar lá, pescar, uma atividade mais calma, com um ar mais puro que o da cidade. Mas também existem aquelas propriedades que são rurais, que fica bem próximo da cidade. Então, trabalhadores do campo, estão observando aqui? É possível observar que tem um rio, tem os pescadores. Muito bem. O trabalhador do campo trabalha na pesca, trabalha também na agricultura. E que trabalho é esse que desempenha na agricultura? Plantando, fazendo a colheita. Lembrando que antes de plantar é necessário trabalhar a terra. Isso mesmo, preparar a terra para o plantio e assim então começar a plantar. E aí somente depois, quando os frutos, a plantação já estiver toda pronta, chega a hora da colheita. Isso mesmo. Então, esses trabalhadores desenvolvem várias atividades no campo. Tem a atividade da plantação, tem também a pesca e outras atividades que nós vamos conhecer na nossa aula de hoje. Observe esta imagem. No campo, os trabalhadores têm diversas atividades. Eles desempenham várias atividades. E quais são essas atividades? Tem atividade que é a criação de animais. Isso mesmo. Então, na fazenda, tem vários animais que precisam de cuidados. E quem desenvolve essa atividade são os profissionais que moram ali. Isso mesmo. Os profissionais que moram na zona rural, que também chamamos de campo. Então, tem a criação de aves. Essa criação de aves pode ser criação de galinhas, criação de patos, criação de perus, enfim, outras aves também. Tem a criação de gado, cria-se boi, vaca. E lá na fazenda tem uma coisa interessante. O leite é retirado da vaca, isso mesmo. Lá na fazenda não é necessário ao supermercado quando se quer leite. Vai aonde? Se na fazenda tem vaca, então o leite é retirado ali mesmo, bem fresquinho. Igual estamos vendo aqui na nossa imagem. Tem também a criação de porcos, isso mesmo. A criação de porcos recebe um nome, você sabe qual é? A criação de porco é a criação do rebanho suíno, isso mesmo. Então, na zona rural tem essa criação do rebanho suíno, que é o rebanho de porcos. O da ave, que acabamos de falar, também recebe um nome. Você sabe qual é o nome que recebe? Avicultura. Isso mesmo. A avicultura é a criação das aves, que geralmente essas aves também são criadas para o consumo. O caso do frango. E o rebanho bovino? O rebanho bovino é a criação de bois e de vacas. Isso mesmo. Mas na zona rural também tem a criação de outros animais. Tem os animais domésticos. Na cidade nós também criamos animais domésticos.
A galinha também pode ser criado em quem mora na zona urbana. Isso mesmo. Muitas pessoas da zona urbana criam animais em seus quintais. Na zona rural, os trabalhadores trabalham também na agricultura, que é o quê? É o preparo com a terra, é o plantio, depois vem a colheita. Vamos continuar nossa aula. Aqui nessa imagem tem uma horta, isso mesmo. A horta, geralmente, ela é feita por quem mora no campo, mas existem pessoas que moram na cidade e também têm sua horta urbana, para o seu próprio consumo e até para vender. A agricultura, ela está relacionada ao plantio, relacionada ao trabalho com a terra. Então, são os próprios trabalhadores da zona rural que têm essa função de plantar e colher os alimentos. E são diversos tipos de plantações que existem. Plantação de café, plantação de morango, plantação de outras árvores frutíferas, como laranja, tangerina, enfim. São muitas plantações. E depois das plantações, nós temos o quê? A colheita, isso mesmo. A colheita ela pode ser realizada de duas formas. Vamos observar aqui na imagem? A manual, que é quando os próprios agricultores, fazem a colheita manualmente, retirando, ali mesmo, eles próprios, recolhendo. E outra forma de plantio é através de máquinas. Isso mesmo, aqui na nossa segunda imagem. Então, alguns sítios, fazendas que têm grandes plantações, eles têm um maquinário que faz todo esse processo. É a máquina que recolhe todos os alimentos, faz a colheita sozinha, com o maquinário. Mas claro que precisa de uma pessoa que seja apropriada a fazer esse tipo de colheita. Saiba mexer na máquina. Na agricultura também temos atividade ligada à extração de produtos. E o que seria essa extração de produtos? A extração de produtos é a retirada de alguns produtos da própria natureza, como o homem pode extrair o açaí. Isso mesmo. O açaí é uma atividade ligada ao extrativismo. Tem também a colheita da castanha, extrativismo também, extraindo a castanha, certo? O látex é retirado da seringueira. O látex é esse leite que sai da seringueira, então é necessário fazer o corte adequado na seringueira, retirar o látex e aí sim distribuir para as indústrias, onde vai ser comercializado outros produtos da seringueira, ou seja, transformado em borracha. E pode ser transformado em pneus e em outros tipos de materiais. A atividade ligada à criação de animais se chama pecuária. Isso mesmo, é a criação geralmente de gado, de vacas, de bois, e essa criação toda, ela serve para ser consumida para o próximo consumo, ou pode ser também feita essa criação em grandes quantidades. E aí sim ser feito a venda desse produto, no caso da carne, do leite, para os frigoríficos, e da agropecuária, a criação de animais, é recuperado tudo, até o couro dos animais. Isso mesmo, através do couro dos animais, que é distribuído para as indústrias, é feito também, é utilizado em sapatos, em outras vestimentas, fabricação de bolsas, enfim. Você lembra que no início da nossa aula eu falei que a criação de porcos, ela recebe um nome.
Você lembra qual é o nome dado a este rebanho? Muito bem, é o rebanho suíno, isto mesmo. E a criação de aves também recebe um nome. Você lembra qual é? O nome que recebe criação de aves é chamada de avicultura. Muito bem, crianças. Aqui tem uma imagem que nós podemos observar que tem uma pessoa aqui com a cesta na mão, tem aqui algumas aves, lá no fundo tem um trator. Essa atividade desenvolvida é uma atividade desenvolvida na zona urbana ou na zona rural? Muito bem, na zona rural. Parabéns! E este outro profissional? Você sabe o que ele realiza? Qual é a atividade que ele faz? Muito bem, pescador. Muito bem. O pescador, ele pode realizar a pesca para o seu próprio consumo, assim também como realizar a pesca para a venda. Muito bem, crianças. Crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim, mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a próxima aula!